vivamos de aparência. Em nome de Jesus, não vivamos de aparência. Se não é para falar de coração, não fala. Se não é para fazer o melhor, não faça. Se não consegue falar toda a verdade, não fale meia, porque meia verdade é uma mentira completa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, por favor. Elisa, você vai ouvir o titio pregar? Vai? Então senta aí com a titia, em nome de Jesus. Isso. João 13, já está projetado aqui, tá bom? Se você quiser acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pode repetir isso? Amou-os até o fim. Assentai-vos. Obrigado, meu irmão. Jesus entra na última semana entre nós na terra. Chamamos isso teologicamente da semana da paixão. É quando o seu coração mais arde por amor à humanidade, por amor ao ser humano. É onde seu coração fica mais sensível. É a semana na qual o seu coração fica mais sensível ao nosso respeito, pois ele sente como que está na hora de partir para o Pai, e por amar os seus, ele sente que estes ficarão aqui. João fala sobre o nosso ficar aqui, no capítulo 13, Jesus sente que é difícil para nós ficarmos aqui no capítulo 14, ao ponto de prometer o Consolador 2 vezes, no 14 e no 16, e no 17 ele faz a oração mais longa ao nosso favor diante de Deus Pai, pensando em nossa estadia aqui. Seu coração está sensível, mas o texto diz algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é confrontador para mim. Esse texto me humilha, eu confesso isso aos irmãos. Todos nós podemos olhar para nós mesmos e descobrirmos pontos fortes e pontos fracos, mas quando se trata de Jesus, quem é que acha um ponto forte? As pregações de Jesus costumam me atribular. Eu digo, ela me faz refletir e me fazer pensar: será que eu sou crente direito como deveria? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Deve ser esse um dos motivos pelo qual a maioria dos pregadores evitam pregar sobre as pregações de Jesus. Eu confesso aos irmãos que é fácil pregarmos sobre os milagres de Jesus, mas falar as palavras de Jesus é meio complicado para a gente. E é desafiador você ser humilhado pelas palavras de Cristo e se erguer para pregá-las. Preste atenção nisso. Antes da festa da Páscoa, Jesus, como um judeu, ele tinha que participar da Páscoa. E pós comemoração da Páscoa, que é a libertação do povo do Egito, uma alegria por aquele povo ter saído do Egito, Jesus institui a ceia em Mateus 26. Era na Páscoa que o cordeiro morria, e não tinha uma data melhor para Jesus morrer senão a Páscoa, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento em que se aproxima da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus sabe algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus sabe. Vou repetir, a Bíblia diz que Jesus sabe. A primeira coisa que ele sabe está aí no versículo 1. Sabendo Jesus que era a hora de passar desse mundo para o Pai. Então Jesus sabia no versículo 1 que já estava chegando a hora de passar deste mundo. E o mundo aqui é mais do que sistema. O mundo aqui são pessoas, humanidade. Sabendo Jesus que já era a hora de passar deste mundo para o Pai.
Versículo 3, a segunda coisa que Jesus sabia está no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus sabe que Ele está no controle de tudo. Jesus sabe que o Pai sabe que Ele vai vencer. Então o Pai já havia falado com Ele no secreto: filho, tudo é seu. Aquela proposta que o diabo fez lá em Mateus capítulo 4, o Pai não fez proposta. O Pai mostrou que Jesus já cumpriu o propósito, pois o Pai é onisciente. Sendo o Pai onisciente, Jesus e o Pai são da mesma essência, então Jesus sabe o que o Pai sabe. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, não precisou cumprir a proposta do diabo de Mateus 4. João 13 está dizendo que Jesus está decidido a vencer na cruz, e pós-cruz, sobre a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, todas as coisas estão depositadas em suas mãos. Não é conquistadas, é depositadas, devolvidas. Por isso Jesus orou em João 17: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, porque do Pai ele veio, para o Pai ele está voltando. A terceira coisa que Jesus sabe está no versículo de número 11. A terceira coisa que Jesus sabe em João 13 é: bem sabia ele que quem o havia de trair. Jesus sabia quem na mesa iria traí-lo. Jesus sabe que está na hora de voltar para o Pai. Jesus sabe que todas as coisas estão em suas mãos. E Jesus sabe quem é o traidor. Judas pensava que Jesus não sabia. Lucas 22 diz que Judas procurava um jeito de entregar Jesus à noite, quando ninguém esperava. Mas João nos revela que Jesus sabia quem era o traidor. Não é porque Jesus não expõe, não é porque Jesus não denuncia, que Jesus não sabe. Jesus vai tolerando por amor. Jesus vai soltando corda. Mas em João 13 o texto deixa claro que Jesus não solta a ponta da corda. Agora, sabendo de tudo isso, o versículo do número 1 diz assim: e Jesus amou os discípulos até o fim. Irmão, eu me observo a partir dos textos que eu medito. Isso chama-se personalização. O texto diz no versículo 1 que ele sabe que está na hora de passar para o Pai. Então ele poderia dizer: o que eu tenho a ver com os homens se eu estou mais perto do Pai? O que eu quero com a humanidade se está na hora de eu ficar pertinho do divino? O que eu quero com os humanos? Se está na hora de eu ter mais intimidade com o grande, o que eu quero com os pequenos? E o texto diz: mesmo sabendo que está na hora de chegar ao Pai, Ele ama os seus discípulos até o fim. A expressão até o fim aqui, Douglas, significa perfeitamente. Os amou até o fim, os amou completamente. Você, sabendo de sua intimidade com Deus, você se aproxima mais das pessoas ou se afasta? Eu e minha esposa já falamos aqui: quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Aqueles que estiverem mais próximos de Deus desejarão estar entre as pessoas. Por isso que os missionários são aqueles que mais sentem o coração de Deus. Por quê? Porque eles querem o que Deus quer, as pessoas. Quanto mais íntimo do Pai, sabendo que está chegando a hora de estar com o Pai, Ele quer estar com os seus e Ele ama os seus. Irmãos, evangelho não é angelicalização. Tem gente que parece que quanto mais ora, quanto mais se aproxima de Deus, distancia-se das pessoas terrenais. O cara pensa que ele está virando um anjo, na realidade está virando um ET, um estranho. Não fala mais a linguagem das pessoas, não tem mais cheiro de ovelha. E Jesus, sabendo que está indo para o Pai, ama os seus ao ponto de se ajoelhar e lavar os pés deles. A segunda coisa que Jesus sabe e mesmo assim ama é sabendo que todas as coisas estão em suas mãos. Versículo 3. Irmão, quando você sabe que mais poder você tem, você ama?
sabendo ele que todas as coisas estão em suas mãos, amou os seus até o fim. Você lembra de gente que quando era pobre amava, quando vira rico não ama mais? Casais que na dificuldade estavam juntos, quando chega na prosperidade tem dificuldade de amá-los completamente uns aos outros. Isso não é assim com Jesus, e nós precisamos do coração de Jesus, sabendo que tem autoridade, sabendo que tem todo o poder, sabendo quem ele é capaz de amar completamente. Irmão, quanto mais conhecimento se tem poder. Tem uma frase mais ou menos assim, não tem? Quanto mais conhecimento se tem, mais se pode. Saber é poder, alguma coisa assim. Jesus sabe que ele está chegando no Pai, ou seja, está deixando esse mundo e vai ser assunto aos céus. Jesus sabe que tudo está debaixo do seu controle, e ele ama pessoas mais simples que ele, abaixo dele, e ele demonstra esse amor lavando os pés deles. Querido, querida, eu disse isso aqui. Deus não vai abrir porta se você pensa em passar por ela sozinho. Deus não vai te levantar se você pensa em ficar no topo sozinho. Lembra quando eu preguei sobre o filho da viúva de Naim? Jesus ressuscita o menino e entregou para quem? Para mãe. Por que ele não deu para aquelas mulheres que estavam chorando para receberem grana? Por que ele não deu aos coveiros? Por que ele não deu aos representantes da lei? Ele não dá o que é vivo na mão de quem é capaz de matar. Jesus dá o que é vivo nas mãos de quem é capaz de reproduzir. E mãe é geradora de vida. Sabendo que todas as coisas estão em suas mãos, amou os seus até o fim. Se for para você prosperar e deixar de amar, Deus vai te deixar na prova amando do que rico odiando. Versículo 3: sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Me ajuda, diga: Jesus sabe de onde veio e para onde vai. Me ajuda só mais uma vez, diga: ele tem origem e destino. Eu acho, irmãos, que falta de amor é falta de realização pessoal. Gente que não se conhece não sabe amar. Gente que não sabe sobre si terá dificuldade de amar. Eu já disse à minha esposa: se arrependa de ter amado, mas se arrepender de amar é melhor do que se arrepender de nunca ter amado. Sabe, irmão, vai chegar o dia que você vai dizer assim: rapaz, eu me arrependo de ter acreditado em você. Ô dor de eu ter te ajudado. Ô raiva de eu ter acreditado em você. Aí Jesus vai dizer: é melhor sentir essa raiva do que depois sentir uma raiva de nunca ter amado alguém. Ele sabe de onde vem, do Pai. Ele sabe para onde vai, para o Pai. E Deus é amor. Ele veio do amor, sabe de onde vem e para onde vai, sabe da história, sabe das dificuldades que já enfrentou, sabe do início do ministério, sabe do início da sua vida, sabe de quão difícil foi para você chegar aqui, e você sabe que você vai chegar longe, você sabe que Deus tem mais para você, você sabe que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Quem pensa assim, consegue amar. Porque não é o momento da traição de Judas que define Jesus, não é o momento da negação de Pedro que define Jesus, é de onde ele veio e para onde ele vai. O momento faz parte do processo, mas é a origem e o destino que mais importa. Então eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu comecei, eu sei quem me instruiu, eu sei o que eu li, eu sei o que aprendi. Por causa disso eu sei onde eu vou chegar. Não é a traição desse momento, não é a inveja de alguém nesse momento, não é o meu tropeço nesse momento. Se eu sei de onde eu vim e sei para onde vou, eu consigo amar. Porque isso significa ser uma pessoa realizada no Pai. E Jesus está realizado no Pai. Primeiro, ele sabe que é chegada a hora de chegar ao Pai. Segundo, ele sabe que o Pai deu a ele tudo. Terceiro, ele sabe que veio do Pai. Quarto, ele sabe que está voltando para o Pai. Tudo está conectado ao Pai.
Se você tem sua vida conectada em Deus, centrada em Deus. Pastor, o que é vida centrada em Deus? Você ora. Está triste? Ora. Está alegre? Glorifica o nome dele com suas canções. Está em dúvida? Pergunta para Deus: Senhor, estou com muita dúvida. Ou seja, você tem a vida centrada nele, sempre ligado nele. Jesus amou os seus até o fim, sabendo de tudo isso. E o versículo 10 diz, qual foi? É o 11. Ele sabia quem era o traidor. Aqui é complicado, irmão. Eu sei quem vai me vender. Eu sei quem vai virar as costas para mim quando eu mais precisar. E aí é que eu vou colocar a bacia da graça nos pés dele, levantar os pés dele, jogar água nos pés dele. Elisa, deixa eu estar pregando, senta por favor. Eu vou pegar os pés de Judas, colocar na bacia, lavá-los, e diz o texto, eu vou ler para vocês, projeta para mim por favor, olha o que aqui diz o texto, a partir do versículo 2, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, o diabo colocou no coração de Judas: traz Jesus. Deslealdade é coisa satânica, traição é coisa satânica. O diabo colocou no coração de Judas trair Jesus. Tendo já o diabo feito isso, o diabo se antecipou. Tendo já o diabo feito isso, versículo 3. Jesus, sabendo também do que o Pai fez, versículo 4, se levantou da ceia, porque eles assentavam assim, no chão, de lado assim. Se levantou da ceia, tirou a capa, as vestes de cima, tomou uma toalha. Tinha uma toalha lá, sim ou não? Sim, tinha uma toalha e cingiu, ou seja, tirou a capa principal, pegou uma toalha e cingiu. Cingir é colocar como se fosse um cinto, amarrar na cintura. Pegou a toalha, amarrou na cintura. Imagine Jesus, próximo. Depois de ter tirado a roupa, pegou a toalha, amarrado na cintura, pôs água numa bacia, estava tudo lá. Jesus levantando, pegando um pote, enchendo de água, indo na bacia, pondo água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar. Imagine você lavar o pé de alguém e esse alguém pisar no chão empoeirado, no chão batido. Não, ele lava e enxuga. Então ele se ajoelha, pega os pés de um por um, lava. A toalha da cintura, ele seca os pés de um por um. Eu não achei uma versão, uma tradução dizendo: Jesus lavou o pé de todos, menos o de Judas. Mas o texto diz que ele lavou os pés de todos. E com a toalha enxugou os pés de todos eles. Ele sabia, versículo 11, quem era o traidor, e mesmo assim ele os amou até o fim. Mas para Jesus não basta amar, tem que provar que ama. E as mulheres gostam disso em Jesus, porque para a mulher não basta tu dizer que ama, tem que provar. E assim é Jesus, por isso ele é o homem perfeito, né, pastor Leandro? Ele ama e prova que ama. Ele ama os discípulos, e como que ele prova? Ele se ajoelha diante dos discípulos. Jesus conhecia o sentimento de estar ligado a eles, os amou até o fim. Jesus não lidava apenas com as estranhezas visíveis, Jesus também lidava com as estranhezas invisíveis. Olha aqui, ó, ele sabia quem era o traidor, e traição vem do coração. Onde foi que o diabo colocou para Judas trair Jesus? No coração. Então Jesus não sabia só dos defeitos visíveis, Jesus também sabia dos defeitos invisíveis. E mesmo assim o texto diz: os amou até o fim. Amou Pedro, que o negaria. Aqui, ó, ele falou que Pedro iria negá-lo. Capítulo de número 13, versículo 38.
Pedro disse assim: Senhor, eu dou a vida até por ti, eu morro por ti. Olha lá, ó, respondeu Jesus: tu dará a vida por mim? Pedro, irmão, o orgulho de Pedro é tão grande que ele está tomando o lugar de Jesus. Jesus que veio dar a vida por nós, e ele está dizendo assim: quem vai dar a vida sou eu. Jesus diz: tu dá a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Jesus sabe que Pedro vai negá-lo, mas o texto diz: os amou até o fim. Ele sabe da traição de Judas, ele sabe da negação de Pedro, e ele os amou até o fim. Você pode estar perguntando: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, e eu encerro, 2 coisas. A aplicação aqui hoje é 2. Talvez eu invente uma terceira, mas agora eu só quero falar 2. A primeira aplicação é: se você ama, prove. Pois primeiro João escreveu: irmãos, não amemos apenas de palavras, mas com obras. E Tiago disse: a fé sem obras é morta. Se ama, prove. Ah, você não acredita em mim? Você só tem credibilidade quando você prova o que você diz. Porque ninguém aqui é onisciente, só Deus. Deus sendo onisciente, Ele sabe se o que eu estou falando é a verdade. Agora, para você saber se o que eu estou falando é a verdade, eu tenho que ter obras para evidenciar isso. Foi Jesus que disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Segunda aplicação que eu tenho para vocês aqui: você lavaria os pés de Judas? Pastor, o que significa lavar os pés? É dar refrigério externo para quem fere seu coração. Lavar os pés é refrigerador, sim ou não? Mas Jesus sabe que Judas é o traidor. Isso machuca ou não o coração de Jesus? A questão é que cada um dá o que tem. Judas tem deslealdade, Judas tem ferida, Jesus tem a bacia da graça. Aleluia. Imagine Jesus levantando os pés de Judas para lavar. Tu lembras que quando ele pegou nos pés de Pedro para lavar, Pedro disse: o Senhor não vai me lavar não. Por quê? Porque pegar a bacia, pegar a toalha era o serviço do menor servo da casa. Era o serviço da base da pirâmide. Aquele que tem tudo nas suas mãos, conforme diz o versículo 3. Aquele que é soberano sobre todas as coisas, desce no nível do servo mais baixo, porque amar é servir. Tem gente que não vai falar como você quer escutar, que te ama, mas vai servir, cabe você a discernir. O texto não diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: eu amo vocês. Mas o texto diz que ele simplesmente se humilhou como servo e lavou os pés de quem ainda o iria trair e negá-lo. Você percebe que Pedro interrompe Jesus lavando, Judas não interrompe. Eu acho isso o máximo. Não elogiando Judas, mas a história em si. Por quê? Pedro se incomoda em ver o soberano se comportando como servo. Judas não se incomoda. Por quê? Ele vendeu Jesus por quantas moedas? 30. Êxodo capítulo 21 diz que um escravo valia 30 moedas. Se Judas vende Jesus por 30 moedas, é porque no coração de Judas, Jesus não é soberano, Jesus é só um escravo. Escute isso: aí Jesus se ajoelha e faz o serviço de um escravo. Peraí, Judas trata Jesus como escravo, e Jesus chega e se comporta como escravo. O que Jesus está dizendo é: Judas, eu não tenho dificuldade de servir. Esse problema de ser servo não é comigo, é com tu. Pedro discerne que Jesus é tão grande que aquele serviço é pequeno demais. Mas Judas fica calado. Por quê? Porque no coração de Judas é aquilo que Jesus é, um escravo. Só que aí, irmão, quando ele acaba de lavar os pés, ele simplesmente se levanta, tira a toalha, encosta a bacia e pega o manto e põe sobre si. Ele está dizendo: eu fui servo,
mas eu estou voltando para a minha glória. Quando ele se assenta diante deles, ele diz assim: eu dei o exemplo, como eu fiz, façam vocês também. O que, pastor? Eu encerro. Jesus disse que Pedro negaria, diga futuro. Jesus sabia quem o havia de trair, diga futuro. Então agora eu vou perguntar, não me estressa não. Judas já tinha traído? Pedro já tinha negado? Mas Jesus já ofereceu o perdão antes mesmo que eles pecassem, traíssem, negassem. Isso tem a ver com a sua vida. Foi Judas que não quis receber, mas a bacia da graça foi aberta diante dele. Antes que você caísse, ele já havia providenciado o perdão. Antes que você se afastasse, ele já tinha providenciado a ponte para você voltar. Isso é amor. Isso é amar perfeitamente. Antes que você saísse da presença do Pai, o Pai deixou claro para você que a porta de volta estava aberta. E assim como Judas rejeitou a bacia, tem gente rejeitando a mensagem da cruz. Tanto Pedro quanto Judas pecaram, sim ou não? A diferença é que Pedro voltou, Judas não. Que o Espírito Santo conduza vocês essa noite a essa mensagem. Você não precisa continuar no caminho de Judas. Aprenda com Pedro. A última aplicação que eu tenho para vocês, eu disse que eu poderia inventar a terceira. Primeira é: se você ama, prove. Se você ama, prove. Segundo, Judas e Pedro erraram. Um voltou, o outro não. A vida é cheia de erros. É você que escolhe se vai aprender com seus erros ou vai continuar nos erros. Se você continuar no erro, você é Judas. Se você aprender com o erro, você é Pedro. Terceira e última lição. Terceira e última lição. Quando a bacia está diante de Judas, quando a bacia está diante de Pedro, Jesus diz assim: eu já lavei seus pés, Pedro, mas nem todos aqui estão limpos. Peraí, ele não lavou os pés de todos? Sim. E ele disse: mas nem todos estão limpos. Ele está falando de uma limpeza interior. Eu limpei o exterior, mas eu conheço como é que estão vocês por dentro. A verdadeira limpeza não é externa, é interna. A verdadeira beleza não é por fora, é por dentro. Você precisa refletir por fora como você estiver por dentro. Pastor, eu estou destruído por dentro. Então reflita isso para quem pode te ajudar, não para qualquer um. Se você reflete suas dores para qualquer pessoa, você vai simplesmente divulgá-las e não tratá-las. Mas se você libera como estiver por dentro, para quem pode te sarar, para quem pode te ajudar, aí sim você vai ser sarada. Você vai ser sarado. Há uma grande diferença entre ser exposto e ser sarado. Ser exposta e ser sarada. Jacó passou 20 anos caladinho com a questão dentro dele, mas quando ele se encontrou com o anjo, ele disse: meu nome é Jacó. E o problema dele era no nome. Ele tem o nome que o pai deu, Jacó. Ele tem o nome que ele se deu, Esaú. Aí o anjo disse: agora tu não vai ter o nome que teu pai deu, nem o nome que tu se deu. Tu vai ter o nome que eu vou te dar, Israel. Porque diante de mim você confessou o que faltava em você: segurança e firmeza na sua identidade.
Os pés de Judas estão lavados, mas o coração está podre. Cuidado, irmão. A nossa geração, como a Luana falou aí para suas seguidoras, a nossa geração está acostumada com os filtros, está trazendo isso para a vida. Qualquer filtro oculta uma espinha, qualquer filtro oculta um cabelo branco. E assim nós já temos o costume de vivermos de máscaras. É uma outra palavra bonitinha para as redes sociais: filtros. Ou seja, através de um filtro que deixa meu rosto coradinho, eu estou parecendo feliz, que está tudo bem, mas não está. E Jesus diz: eu lavei os pés de todos, mas tem gente sujo aqui. Quantos e quantos com seus ternos, gravatas e Bíblia na mão, mas por dentro são túmulos. Não vivamos de aparência. Em nome de Jesus, não vivamos de aparência. Se não é para falar de coração, não fala. Se não é para fazer o melhor, não faça. Se não consegue falar toda a verdade, não fale meia, porque meia verdade é uma mentira completa. Assim como os pés estão totalmente lavados, Pedro, eu queria que vocês estivessem assim por dentro e por fora. Eu queria ler só mais um versículo e eu entrego o microfone para a irmã Luana. (27) E após o bocado é o pão molhado. E após o bocado, quem entrou nele? Satanás. Nele quem? Diga Judas. No início do texto, o diabo coloca uma sementinha de deslealdade no coração de Judas pelo que ele ouve. Mas agora o diabo entrou nele todinho. O diabo não tem pressa. Aquilo que começou com uma semente de disputa, uma semente de competição, agora se tornou uma possessão. O diabo não tem pressa em te tornar uma casa dele. E ele toma todos os espaços vazios da sua casa chamada ser. Eu e minha esposa comentávamos hoje sobre mágoas, disputas e contendas. E um dos métodos de você se tornar uma pessoa semelhante a Satanás, endemoniada ou oprimida, porque existem pessoas possuídas e oprimidas. A pessoa possuída é quando o diabo lhe rouba a consciência, rouba a identidade e você se torna uma pessoa satânica. E a pessoa oprimida é quando através de palavras, através de enfermidades, através de maus pensamentos, através de amizades, através de laços, o diabo te abate, te derruba, te destrói. Mágoas, pecados não confessados. Paulo não escreveu ao mundo, mas à igreja em Éfeso: não dês lugar ao diabo. A igreja, ele escreveu para a igreja: não dê lugar a Satanás. E Pedro disse que o diabo anda ao derredor, procurando quem possa tragar, é qualquer um de nós. Ah, irmão, Judas tinha o melhor pastor, Jesus. E o diabo entrou nele. É por isso que a gente tem que ser por dentro, como a gente está demonstrando ser por fora. Fica em pé. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja. Nos ajuda, Pai, a amar com amor ágape. Nos ajuda a perdoar com amor ágape. Nos ajuda a servirmos uns aos outros para a sua glória. Purifica-nos por dentro como a gente está limpo por fora. Assim como as águas do chuveiro caem sobre nós, que as águas da graça também caiam sobre nós. Assim como nós trocamos de roupa para estarmos limpos diante dos homens,
Troca, Jesus, o sujo, tira o sujo, coloca o que é limpo dentro de nós. As palavras sujas, os pensamentos sujos, nos purifica, nos lava, nos restaura, nos renova, para a honra e glória do seu eterno nome. Se você ora desse jeito, diga amém. Amém.